no Corinthians no momento em que várias lideranças deixam o time 6 meses antes, os últimos que saíram antes da sua chegada, o Cássio e o Paulinho, agora o Fagner também deixou, mas foi uma troca de geração muito importante em termos de liderança. Esse assunto foi conversado entre você e o Fabinho? Quando o Fabinho te procura, essa busca por um líder para esse elenco tão jovem, foi algo que te foi colocado? Como é que você viu esse papel que você acabou assumindo dentro do elenco? Sem dúvida, foi algo que eu digo que eu já sabia muito bem o que estava por vir, né? Por causa que, primeiro, eu já sabia, obviamente, da saída de Cássio, o Paulinho já tinha acontecido anteriormente, porém, o Fabinho, o soldado, sempre deixou muito claro, né? Desde as primeiras conversas, assim, da minha função dentro do time, que eu não estava indo lá simplesmente para ser um jogador, né? Experiente dentro de campo, que todo mundo já sabia, mas eu teria muito mais do que essa função, né? Que eu seria um dos líderes para poder liderar o time, não só dentro de campo, mas fora dele também. Então, ele deixou muito claro desde o início. E, na verdade, eu sempre soube e aceitei de muito bom grado, porque isso aí é um privilégio, né? Você ser contratado para um time como o Corinthians, com esse tipo com tamanha responsabilidade, obviamente exige um preparo, mas eu acho que muitas coisas o Fábio pode dizer muito bem, com o passar dos anos, com a experiência, vai te dando isso de uma forma quase que automática, acho que também um pouco por causa de posição, né? Normalmente, jogadores defensivos vai ganhando muito isso com o tempo. Você sempre foi capitão desde muito jovem, né? Olha, eu fui, então, exatamente. Eu lembro que no Red Bull Salzburg, com 26 anos, eu era, acho que, o quarto mais velho do time. Então, assim, tem inúmeros meninos que eu posso falar que todo mundo conhece, que eu já trabalhei junto, tanto no Salzburg como em outras equipes, mas eu já sempre tive essa função nos outros clubes que eu passei de poder liderar, de poder ser exemplo, de poder aplicar, até por causa que eu me enquadrava numa posição que acho que não era tão frequente de se ver, que era o quê? Um atleta estrangeiro, né, brasileiro, que a gente sabe que infelizmente não tem tantos exemplos assim, onde você fala, esse cara se adaptou muito numa cultura alemã, de modo geral, que é muito difícil. E então eu era não só um líder nesse sentido, um pouco pela minha idade e tudo mais, mas também por ser assim, olha, calma aí, você que veio, igual tinha menino lá que era de Mali, menino que era de, sei lá, da Haaland, na Noruega. Menino. Os meninos que ele estava falando. Tinha o menino Haaland, Mané, Som. Exato, então assim, eles enxergavam em mim talvez essa função também, além, né, sempre dentro de campo, mas também no extra-campo, de poder auxiliar nesse sentido, ajudar na adaptação deles, né, num país estrangeiro e tudo mais. Exato. Então, automaticamente eu fui, né, tendo essa função de liderança, também, obviamente, pela minha história dentro do clube, no Red Bull Salzburg, por exemplo, eu joguei muitos anos, conquistamos muitos títulos e tudo mais, então a gente acaba tendo esse papel de liderança. Líderes nacionais foram 6, né? Exato, 6 nacionais e 5 Copas, né? Então, automaticamente você cria isso daí. Então, começou lá no Salzburg, aí depois no PSV a mesma coisa. Eu me lembro, acho que com, sei lá, um mês de clube, eu tinha, acho que os 2 capitães que elegiam, que tem um grupo que eles sempre formavam de 5 capitães, né? 2, acho que era o treinador que escolhia e o resto era entre eles. E aí me selecionaram já com um mês de clube. Eu falei, fiquei lisonjeado, obviamente. Então, desde sempre, assim, me passaram muito essa função. E eu tentava aplicar da melhor maneira possível, né? Com liderança, obviamente, sempre é importante estar dentro de campo, mas é que muita gente subestima o extra-campo também. E essa parte ali de vestiário é muito importante. Não, assim, com relação ao Memphis, é um assunto interessante, né, Plea? Porque, assim, a gente sabe a imagem que o Memphis tem, né? Com relação à importância que ele teve na chegada ao Corinthians também, um jogador do nível mundial, vestindo a camisa do clube. E eu queria saber do André essa relação do dia a dia com ele, sabe, cara? O quanto ele é importante para vocês com palavras e atitudes, sabe, cara? O quanto ele leva uma palavra de incentivo ou de cobrança na hora que é adequada. E o quanto ele dá, o exemplo que ele dá também nas atitudes dele, principalmente para os mais jovens, né? Porque é algo que me chama a atenção, essa relação de uma figura internacional para a maneira como os jovens olham para ele dentro do dia a dia. Tem uma importância muito grande. A gente sabe que, de modo geral, né, isso é para tudo na vida, para qualquer trabalho. Um cara que tem uma experiência maior, que viveu outras coisas, você olha para ele e você quer ver o que tem de diferente, né? Você que tem essa curiosidade, né? Então,
Ainda mais se tratando de um caso que é difícil, né? Acontecer de um holandês vir para o Brasil, essa que é a verdade. De modo geral, um europeu vir para cá já é difícil, né? Um holandês, né? Acho que o último foi o Seedorf, que foi uma exceção também. Então, obviamente o povo fica curioso, mas acho que é legal de ver quão rápido ele se adaptou, né? À cultura brasileira. Acho que, mais uma vez, acho que ele também se preparou, até porque ele tem raízes de Gana também, então acho que isso facilitou também, né, a adaptação dele aqui. Mas o grupo também aceitou muito bem, porque, obviamente, ele também passa esse exemplo, né? Então é legal de ver, talvez, vira e mexe, ver um menino, talvez, que não tá treinando, talvez, de um jeito que não agradou ele, já dá já avisa, fala, viu, você tem 18 anos, menino, vamos. Então, assim, ele fala também, sabe? Isso é legal porque é necessário de fato, né? E você ouvir isso dele, não é um outro menino de 20 anos que está falando, é ele, é o Memphis, onde já passou pelos clubes que passou, tem uma grande carreira, então isso faz com que, obviamente, o menino respeite, talvez pegue a mensagem mais rápido, né? Fala, olha, acho que eu tenho que dar um gás a mais aqui, porque isso aqui não está sendo suficiente. Então é legal que não somente com palavras, mas também, obviamente, com atitudes também, ele influencia muito o nosso vestiário. Porque, como eu falei, muito rápido, eu acho que ele mostrou quem ele era, então acho que não deu nem tempo da gente eventualmente pensar, putz, cara, tá um ego muito grande, algo que vai atrapalhar o time. Claro que há uma preocupação de modo geral, mas me preocupa mais, sinceramente, quando tem muitos egos juntos. Eu acho que aí essa, para mim, é a minha maior preocupação. E isso vale, como eu falei, não precisa chegar a nenhuma superestrela aqui. Pode ser um ego de qualquer um. Pode ser um menino de 18 anos que tem um ego muito grande. Pode ser. Essa não é uma preocupação desse grupo. Teve não, até aquela postagem misteriosa do Yuri depois do jogo contra o Velo Clube falando sobre ego. Essa é uma preocupação sobre esse elenco ou você está bem tranquilo quanto isso? Não, a gente está muito tranquilo, de verdade. Porque o que eu acho que eu falei muito legal do nosso grupo também é que a gente também é muito claro. Quando a gente tem um problema, a gente também a gente resolve entre a gente. E isso para mim é fundamental. Você sabe bem, Fábio, que quando você começa a ficar talvez só falando pelas costas ou talvez ficar olhando de cara feia um para o outro, aí é difícil. Mas quando todo mundo vai, porque o problema, pelo amor de Deus, eu quero que tenha problemas, porque isso é sinal de que todo mundo está querendo ganhar. Sim. Isso é sinal de que está todo mundo caminhando na mesma direção, né? A minha preocupação é se tem excesso de gente se escondendo, né? Essa é a maior preocupação. Mas quando tem gente querendo mais, querendo ajudar e tudo mais, isso aí é natural e bom. E quando tem um problema, a gente vai lá, resolve, a gente fala o que tem que falar, conversa, se resolve, fala, errei naquilo, você errou nisso e tá tudo certo. E esse, para mim, uma coisa que me deixou muito feliz e surpreso desse grupo, que é a maturidade de poder também lidar com essas situações. Eu falei, me moldou. Eu não sei, eu seria outro jogador se eu tivesse passado 14 anos no Brasil. Eu não sei se eu seria o mesmo atleta. Talvez jogador de outra posição, inclusive. Exatamente, até isso. A mesma pessoa você não seria. Exato, eu não seria, seria outra pessoa. Então, assim, e eu acho que, na verdade, eu não teria as mesmas qualidades que eu tenho hoje, eu acho. Porque eu sempre falei, desde que eu saí, eu me lembro que eu falava isso, acho que o jogador brasileiro, para se tornar completo, ele tem que ir para lá. Para se tornar completo. Por que eu quero dizer com isso? Porque eu acho que tem coisas que é muito bom no Brasil, é algo assim que só tem aqui também, mas tem outras que é só lá. Para você, pelo menos assim, eu espero, obviamente, que o Brasil, de modo geral, consiga, e acho que deixa eu te colocar uma casquinha de banana. O Thiago Escuro esteve aqui nessa mesma cadeira que você está sentado, hoje é o chefão do Mônaco, o Zupac estava nesse programa. CEO do Mônaco. E ele comparou o profissionalismo do jogador brasileiro com o que ele tinha encontrado lá no Mônaco. E falou que os caras lá, em geral, são mais profissionais. Você concorda? É que depende, né? O que é mais profissional, né? Levar a profissão mais à vera, mais a sério. Eu acho que, de modo geral, assim, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito lá, que é a questão de mentalidade. Que eu acho que é algo que, assim, igual eu vejo, né? De modo geral, um pouco pelo que eu escuto, um pouco pelo... que é algo que eu falo que a gente tem que ser honesto e tentar ajudar a melhorar, que é a questão de mentalidade, assim, que eu aprendi. Treino é jogo. Você tem que dar o seu melhor todo dia. Claro que você não vai estar dando o seu melhor e claro que a porcentagem de concentração, tudo vai ser melhor no jogo.
de qualquer atleta. Mas você tem que procurar sempre estar, dia após dia, procurando melhorar, né? Levando a sério, entender que um bobinho não é uma brincadeira só. É algo sério, é trabalho, tem um motivo para isso. Um trabalho de passe também, não é porque é um trabalho de passe que você vai fazer de uma forma relaxada. Você pode errar, não tem problema, mas você tem que procurar estar sempre acertando, concentrado, porque no final são essas minúcias que vai te ajudar dentro de campo. Essas minúcias que vai te ajudar, né, em todo jogo a solucionar melhor as situações. Então, é algo que eu, sinceramente, acho que eu não teria isso se eu não tivesse passado por lá. Eu acho que eu aprendi muito isso, né? Essas coisas de levar tudo muito a sério. Então, eu acho que é algo que, para mim, acho que é algo que, de modo geral, o Brasil pode melhorar, né? Porque, pelo que eu noto, todo jogo, para mim, tem que ser levado a sério. É algo que, talvez, você pode ver também alguns jogadores com um time menor, entra de um jeito. Isso aí, tudo bem, tem em todo lugar, praticamente, mas, assim, eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais. Né? A gente percebe, é visível. Exato, nível de concentração e tudo mais. Então, certas coisas eu acho que somente lá, se eu não tivesse passado por lá, talvez eu não tivesse conseguido ter colhido essa experiência, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que nota, mas assim, de cuidado e tudo mais, vou ser sincero, o Corinthians a galera se cuida muito bem, a galera é bem profissional, tudo mais, e eu posso falar o que eu falei, pelo que eu estou vivendo, Sim, né? sim. Isso é muito complicado. Por outro lado, o Brasil tem muito da qualidade individual, do improviso. Isso é algo fantástico no Brasil, que você não pode tirar isso do brasileiro. Isso é nosso DNA, nossa identidade. Só que eu acredito que essa mescla seria o ideal. Fala, torcida da Fiel, um bom dia para você que chegou até aqui do vídeo. Temos aí essa entrevista com o André Ramalho, hein? Trazendo as informações do nosso timão, falando um pouquinho da sua experiência de ter jogado aí com Memphis Depay aí, que Memphis Depay tem de importância para o clube do Corinthians, e também falando da sua experiência de ter jogado na Europa, sabendo que ele é um ótimo zagueiro do timão, e ressalta a tão importância que é jogador jogar aí na Europa. Também queria falar para você, hoje tem jogaço do timão, tem clássico, Corinthians e São Paulo. Então não perca, se inscreva aí no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações, e se você não deixou aquele likezão aí no vídeo, já deixa aquele like. Queria falar para você, temos pós-jogo, então temos vídeo aqui no nosso canal depois do jogo do timão. Então já se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, porque saindo vídeo novo aqui no canal, você já fica por dentro, já recebe aquela notificaçãozinha aí, já tá um passo à frente aí dos outros corintianos que não é inscrito no canal, beleza? Tamo junto, rapaziada, até a próxima notícia. E também já ia me esquecendo, quero deixar os créditos totais ao ESPN com bola da vez aí, onde trazendo essas informações aí, a mim tá trazendo para vocês diretamente aqui no nosso canal, beleza? Fique com Deus, até a próxima notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês.